E hoje vamos gravar mais um episódio do Ciclo, o papo das manas. E tudo na nossa vida está o tempo todo em transição e transformação, nascendo, morrendo e renascendo para um novo processo nessa vida. E nós seguimos juntas refletindo sobre a roda da vida. Boa noite, bom dia, boa tarde, reinvertir todos os ciclos do dia. É isso aí, é porque boa noite, porque nós estamos gravando de noite, mas se você está ouvindo de dia, de tarde, de madrugada, seja bem-vindo e vamos trocar uma ideia sobre os ciclos. Na semana passada a gente falou sobre os ciclos em geral e a gente deixou uma pimentinha lá falando sobre os ciclos de repetição. E aí hoje a gente veio trocar uma ideia sobre isso. Os ciclos de repetição é um dos assuntos meus favoritinhos. É. Eu adoro repetição. Gosto também, gosto também. Até porque, né, amiga? Essa é a nossa vida. Ciclos de Essa repetição. é a nossa vida. Inclusive, a primeira aula do meu projeto social Crer e Ser, que logo você será uma convidada para dar aula, foi sobre os ciclos de repetição da nossa vida. Que eles acontecem o tempo todo a partir do momento da nossa fecundação. Quando a gente viramos, para vir para esse mundo na fecundação, já começa o ciclo de repetição, celular. 2, 4, 6, 8, 12, as células vão se proliferando em uma repetição dupla. E isso já começa a marcar os ciclos que vão acontecer na nossa vida o tempo todo. É muito louco isso, eu acho isso muito louco, porque a gente entender que na concepção a gente já está sendo afetado, na verdade, na pré-concepção, né? Porque existem estudos aí que até acho que são 72 dias, não é isso, Fá? Antes Isso, da, 3 meses. é, antes da concepção, a gente já vai sendo afetado e já vai. E afetado não é de ser de ruim, afetado, de tocar a gente. Então a gente já vai sendo modificado e a gente já vai sofrendo diversas alterações aí nesse processo. Eu acho isso muito massa, assim, para mim essa é a parte mais louca do processo. Muito, porque aí a gente começa a pensar, mas como assim 3 meses antes de eu ser, de eu vir, né, de eu ser fecundada, já existia um processo que passava ali com a minha mãe, que vem para mim, independente das coisas que ela passava. E por que isso, né? Por que esse estudo fala de até 3 meses antes? Porque os óvulos, eles não são. É uma célula que ele não é. Ele não morre todos os dias, como os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos todos os dias. É um ciclo curto. Os óvulos, ele é uma célula matriz, que ele já vem desde quando nós nascemos. Então, o meu óvulo ele já existia quando eu estava sendo gerada ali na minha mãe. Né? Então, o óvulo que irá descer para as trompas e ir para o útero, ele está num processo para descer 3 meses antes dele descer para ser fecundado. Então, tudo que passa na nossa vida nesses 3 meses também influencia e no bebê, na chegada desse bebê, em como a vida se levará, em como os ciclos serão, de repetição ou não. E é o que você falou, não significa que vai ser algo ruim, Sim, e sim pode ser algo que te influencia. alguma coisa bacana, né? Um processo legal. E você vai olhando e assim, a gente vai trazendo muito dentro do nosso processo terapêutico que a gente, nosso trabalho, que a gente estuda, enfim, a gente vai vendo o ciclo de repetição dos nossos ancestrais, cara. Eu acho isso muito maluco, que assim, que você traz as informações de lá de trás. E assim, é informação genética de doença genética? Não, gente, é informação de acontecimentos. Então, assim, coisas que foram vividas lá atrás e que a gente revive aqui para que a gente possa ajudar essa linhagem aí de pessoas a resolver, né? Então eu acho isso muito. E assim, aqui.
coisa nada a ver. Meu, para mim tem tudo a ver. E cada dia tem mais a ver, né? Porque a gente fala muito, esse processo que a gente está conversando com vocês tem um nome, né? E aí a Fabi, a gente vai falar sobre epigenética. A epigenética mostra pra gente que o nosso DNA, ele não é inalterável, ele pode sofrer mudanças conforme o ambiente e conforme os acontecimentos, né? Então, o ambiente onde a gente está, ele vai trazendo mudanças no nosso DNA, que a gente acha que não, né? Eu nasci com ele e vou morrer com ele desse jeito. Não, pessoal, não vamos. E sabe o que é mais legal de trazer isso da epigenética? Porque a epigenética é algo que está acima da genética, né? Sim. Como a epiderme, é a nossa primeira coisa. Então, não estamos fadados a ter as doenças que os nossos familiares têm. E sim, nós temos a probabilidade de ter essa doença dependendo de como nós vivemos e agimos perante determinadas situações. Por isso que se chama, né, que o Bruce Lipton traz a epigenética. Quem estudou, né, vou comentar até aqui, quem estuda e quem traz a epigenética como comprovação científica é o Bruce Lipton. Ele que começou a desenvolver e entender os padrões de DNA. Que dentro dos padrões de DNA, ali no nosso DNA, são códigos, são letras ali, né? Quando você olha o DNA, vai estudar biologia, tem as letrinhas do DNA. Sim. E essas letrinhas do DNA, elas podem estar em você. Então, ali, uma letrinha de uma doença, uma doença comum, diabetes. Ah, minha mãe tem diabetes, então eu vou ter diabetes. Você não precisa ter a diabetes. Depende de como influencia a sua vida, o seu meio, para você manifestar ou não a diabetes. E por quê? Aí quando você olha, se a gente coloca uma palavra escreve vamos por quíquio. Você pode separar o quíquio em várias formas. Ele pode ser o ki, ele pode ser o cri, ele pode ser o li, ele pode ser o us, ele pode ser o ius, ele pode virar várias combinações. Sim. Depende do meio que existe, se você interpreta ou não o que você vive para manifestar. E quando a gente vai olhando para dentro, e é isso, né? É lá dentro, porque eu acho que isso é o mais louco, porque isso não é consciente. Nós somos 95% inconsciente, né? Então, emoções. Até estava lendo uma frase aqui do livro do Bruce Lipton, né? Que ele fala assim: 95% das nossas decisões, ações, emoções e comportamentos são resultado de processos imperceptíveis do subconsciente. Então, assim, praticamente tudo, né? Exato, praticamente tudo, 95%, gente, e a gente acha que o quê? A gente tá lá na direção do lugar. Dirigindo. Tô dirigindo minha vida aqui, ó. Tô linda, maravilhosa. Tá vendo? Estamos sim, mandando nesse rolê todo. Mas a gente pode trazer esse inconsciente para a consciência, né? E a gente pode ir buscando um monte de coisa. Então, tem uma outra coisa que a gente também estuda que são as leis biológicas, né? Que trazem um pouco a questão dos sintomas e como é que os sintomas, eles não sendo um problema, mas sim uma luz para que você possa olhar para uma questão que você está vivendo, né? Então, ele não é uma deficiência do seu corpo, mas na verdade ele é uma resposta do seu corpo, uma adaptação. E a partir dessa adaptação que a gente pode ir olhando tudo isso. Porque você fala, tá bom, Renata, a gente é 95% inconsciente. E aí, faz o quê? Então, já que eu sou inconsciente, fica lá no inconsciente mesmo. Não, pessoal. A gente tenta, trabalha aqui, sua, que eu estamos no trabalho aqui, vou trazer esse inconsciente para fora. Exato. E eu vou até aproveitar esse gancho que você está trazendo aí, ó, de trazer o inconsciente para fora. Uma frase que Jung já criou, né?
até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Exato, Aí você fala, exato. não, meu destino, É, destino. e eu acho É muito muito louco que a gente vai conversando e vendo essas coisas que tipo, frases que você ouviu que parece tipo, que não é nada, e de repente você fala, mana, esse negócio tá mandando na minha vida há 40 anos e eu nem sabia. Eu acho E eu isso vou trazer, muito louco. é muito louco, é muito louco. E eu nem sabia que esse negócio estava mandando em Esse mim, como negócio tá assim? mandando em mim há 40 anos e eu não tô sabendo, velho. Que isso? Vou trazer até um pouquinho da palestra do Bruce Lipton, do congresso que eu fui agora no final de semana passado, e ele trouxe uma coisa muito interessante, que até os 7 anos, o nosso cérebro, ele aprende e lida com os dois hemisférios ligados. Os dois hemisférios vão aprendendo junto, em conjunto. E nesse período que nós estamos aprendendo juntos, nós estamos, por ser crianças, em uma vibração teta, que é a vibração da meditação. Então, nós aprendemos basicamente tudo com o inconsciente, que são os dois hemisférios ligados na vibração teta, e aquilo fica registrado, vira um programa mental. Então, tudo que você vive, desde a sua concepção, nascimento, até os 7 anos, gera um programa na sua cabeça, no seu cérebro, que irá se repetir devido às suas experiências na vida, e você vai acreditar que aquilo é por um acaso. Só que é aquele programa que está registrado. Com as repetições da vida, as coisas os ciclos que vão acontecendo, que até você trouxe no episódio anterior. Ah, mas eu sempre tenho um relacionamento abusivo. Por que eu sempre tenho um relacionamento abusivo? Quando você identifica o programa que foi instalado ali no seu cérebro até os seus 7 anos, que estava em um padrão de praticamente meditativo, que você não Sim, lembra, você consegue desvendar isso e agir de uma forma diferente para que você não busque mais esses relacionamentos abusivos. E aí, depois dos 7 anos, o nosso cérebro trabalha separado, né? O lado direito comanda o lado esquerdo e o lado esquerdo comanda o lado direito, para a gente fazer todos esses movimentos que a gente realiza na vida. sim, sim. É muito, isso é muito legal, né? Porque eu lembro eu não vou me lembrar do nome do hormônio em si, mas inclusive tem um estudo falando de que os nossos relacionamentos eles são guiados nesse processo, né? Até os 7 anos, né? Então porque a partir dos 7 anos que você começa a mudar as produções de hormônio. Então, assim, e aí o hormônio, se eu não me engano, é a dopamina, eu vou confirmar e já falo para você. E aí a gente. Então. Não, peraí que eu vou confirmar, porque não vou ficar, né, gente? Senão não tem graça eu ficar falando aqui um negócio que não é o hormônio real. Mas que a gente fala muito dos relacionamentos, das questões dos relacionamentos em si, né? Quer ver? Peraí, pessoal, que eu estou aqui procurando. Enquanto a gente busca aí o Fala aí, hormônio, eu fala. vou trazer aqui um olhar sobre os hormônios, que eles são liberados no nosso corpo dependendo dos nossos sentimentos. Então, o que a gente sente faz com que libere um tipo de hormônio ali no nosso organismo. E os hormônios influenciam em todo o nosso processo da vida, de saúde, bem-estar. Por exemplo, se a gente tem muita raiva, a raiva faz com que libere cortisol, com que o fígado libere cortisol. Se a gente está com o cortisol elevado, nós podemos, com o tempo, cair numa depressão. Então, se a gente tem muita raiva o tempo todo, tem raiva disso, tem raiva daquilo, tem raiva de tudo, nosso corpo está liberando cortisol. Isso deixa a gente mais ansioso, deixa a gente mais deprimido, e aí vem aqueles impulsos de tristeza, às vezes, fala, nossa, eu tô triste, não sei porque eu tô triste, mas você parou para observar como você estava antes de vir essa tristeza? É claro que a gente tem que precisar de ajuda, né? Ah, sim, O gente. mamífero,
ele precisa do outro para sair de determinados lugares, né? E quando a gente consegue sair desses lugares, a gente começa a nos observar cada vez mais. Achou o hormônio aí? Achei aqui, ó. Porque Tá. quando a gente tá apaixonado, a gente libera um hormônio chamado feniletilamina, que é o Uhum. hormônio da paixão, que é o que está no chocolate, que a gente, né, que a gente fala, ai, comeu chocolatinho para dar uma segurada na onda aqui que o bicho está pegando. E, e que não é à toa que ele tem ligação com os momentos de prazer, né? Esse hormônio do chocolate, né? E aí, segundo Sim. a Josi Crome, que também é uma mentora nossa, que fala sobre nas leis biológicas, né? O pico de produção desse hormônio é até os 7 anos. Que a partir Uhum. dali é que a gente começa a ter a ação da ocitocina. Então, que é o hormônio liberado no parto, na amamentação. Então, assim, os nossos relacionamentos afetivos estão ligados ao nosso relacionamento na amamentação, no parto, né? Então, assim, você fala, então, assim, como é que foi, né? Você se sentiu sozinho, você não se sentiu? E aí, assim, nossa, eu preciso. Gente, eu trato o meu parto desde o dia que eu comecei a fazer terapia. Meu pai todos os dias, aí eu falo assim, gente, Fabíola, não aguento mais, não, já tratei, já sei, vamos mudar de assunto? Não, pessoal, volta para tratar de negócio, é um ciclinho ali, ó, gente, é um ciclo atrás de ciclo, é um ciclo atrás de ciclo esse nascimento, eu já nasci umas 15 vezes já. A gente vai trazer uns exemplos nossos. Eu só quero aproveitar um gancho que você trouxe desse hormônio da fenilatinamina aqui. Nem sei se eu falei certo, se eu falei rápido. É meio difícil mesmo de É, falar. o Bruce Lipton trouxe nessa palestra, e eu estou trazendo bastante coisa dele que está bem fresco na minha Sim, memória. E quando a gente está apaixonado, quando a gente ama, a gente libera esse hormônio e é onde a gente mais cria boas situações para nossa vida. Porque quando a gente ama, nós estamos amando e apaixonados, nós intensificamos a vontade de viver. Então imagina se nós conseguíssemos ou a gente já está no processo, acredito que todo mundo tem essa oportunidade de estar sim. apaixonado por si mesmo, acreditar em você, identificar o quanto a sua vida é valiosa e abrir o amor próprio. Quantas coisas não Você pode mudariam na criar, né, meu? vida? Pode criar só coisas boas, só coisas incríveis. E claro que a gente tem os nossos pontos cegos, né? Sim. Sei, se fez acontecer isso, daí a gente busca um auxílio de alguém que ajude a desvendar isso que está impedindo de Lógico. criar amor, paixão, de liberar esse hormônio, de ter mais esse hormônio para trazer um bem-estar e uma criação por nós e depois transbordar para o outro e trazer para o outro também. Porque E, aí vira só criação, né, gente? Porque se amar é a melhor coisa do mundo, né? E aí é, é muito legal que a Fá falou dos 7, né? Dos 7 anos que o cérebro é junto, né? Tenho aqui, né? Presta atenção, ó, na astrologia, 7 anos são o ciclo de Saturno, que é o ciclo de maturação, onde tudo vai criando estrutura, né? O que vivemos até chegar nesse 7, que vai determinar a maturação do ciclo. Então, como é que esse ciclo vai acontecendo, né? E isso é na vida, nos relacionamentos, por isso que a gente sempre ouve falar da crise do 7, porque é o momento de é, maturação. Então, ali na crise do 7, tem a maturação do relacionamento. Então, ele vai passar por um novo ciclo. Então, ou ele vai ter que morrer para renascer. Então, assim, ou ele renasce junto, ou cada um vai para o seu lado, né? Então, assim, que é o nosso ciclo de maturação. Então, o ciclo do hormônio, o ciclo. Então, todos os ciclos. Então, por isso que o 7 vem aí com uma mágica tão grande, né? pois é, e ó, você tá falando isso, sabe o que eu lembrei? Que eu, até os 7 anos, tinha o cabelo assim, para quem tá vendo no vídeo vai ver. Uma franjinha lisa e era mais cacheadinho o meu cabelo aqui, até os 7 anos. Virou 7 anos. Menina, não sei o que aconteceu com a minha franja, que ela começou a enrolar. E aí, tá tudo bem, só que não dá pra ter uma franja enrolada no cabelo, criança, gente. Quem sabe ensinar uma criança a usar uma.
começou a ficar uma. Eu lembro que meu irmão me zoava tanto. Ele ficava falando que eu tinha catiquinha, que eu era toda descabelada. E aí, até os 14, eu fui mais descabelada. Tirei a franja, óbvio, né? Deixei o cabelo crescer. E aí fica esse processo, né, de aceitação, de identificar como estava o meu cabelo. Até os 14 anos foi assim. Aí, com 14 anos, eu comecei a aprender a usar o secador, né? Eu comecei a Sim. usar o secador e deixar ali, mas ajeitava, mas nunca mais fiz franja. Com 28 anos, olha só, com 28 anos eu Então começo a são querer ciclos ter de franja de 7, né? novo. É, só que eu falei, será? Será que vai ficar bom esse negócio? Terará, Porque. que esse negócio vai voltar do jeito que ele foi um dia. E aí eu criei coragem de cortar a franja com 29 para 30 anos. E hoje, olha lá, voltou a ser lisa. Voltar, E o voltou, cabelo voltou. aqui não é tão cacheado como era antes, mas ele tem ali um formato mais cacheado do que liso. Como isso acontece? Os ciclos, Os ciclos, e os o nossos ciclos de cabelo também. renascimento, né, Fá? Caraca, meu. Eu, assim, eu nem sei, eu sei que com 7 anos eu confesso que eu não sei muito bem, não. Mas com 14 foi quando eu fiquei mocinha. Então, Com vamos vinte e lá. um foi quando eu entrei Sai na um faculdade. ciclo Com de 21 ano, eu estava um saindo da ciclo. faculdade. Né? Tava ali quase saindo da faculdade, então, tipo, né, a vida tava se transformando loucamente, né? Oh, com certeza. Com E aí tem vinte um e ciclo oito, de repetição. com 28 eu perdi minha mãe. Olha, e aí Muito você louco, começa a né? enfrentar um novo renascimento, né? De como que é a minha vida, como é a minha realidade agora sem minha mãe. O que eu faço agora, como que vai ser, então um processo de luto, de renascimento, É, identificar toda com essa dor. 35, eu tô pensando aqui, 35, quantos anos, em que ano eu fiz, eu tinha 35, já nem sei mais. 35 eu acho que foi quando eu abri a minha escola, Olá, perto dos tá vendo? 35. E agora E com isso é uma dica. 41, né, perto 41, 42 aqui, eu perdi meu pai. Você vê Olha o como ciclo. são muito Aí louco, né? é coincidência? Sempre tem algo que acontece, é só a É. gente prestar atenção. Você já trabalha muito isso e já identificou os seus ciclos. E assim, né? Não precisa Mas ser 7, a 7 em ponto. não. Pode ser um pouquinho pro 6, um pouquinho pro 8, mas é ali, é um ciclo de 7, né? Que vai se transformando. E é muito louco, assim. E aí, quando você vai ligando, você fala: caraca, meu. E a gente trouxe o ciclo de 7, mas que ele não é para todo mundo, porque depende também do que cada um passou. Eu vou até voltar Sim, para a boa. gestação ali. O momento da gestação, dependendo do que acontece com a nossa mãe, ela está gerando, existe e pode acontecer ali, dependendo do mês, um ciclo de repetição para a vida toda. Eu tenho uma paciente que fala, eu não sei o que acontece, eu sinto no 8, sinto no 8, sinto no 8. Aí eu virei para ela e perguntei assim, o que aconteceu com 8 meses de gestação? Ela, nada, minha mãe falou que foi tudo normal. Eu falei, pergunta para sua mãe se algo aconteceu. Ela mandou uma mensagem, a mãe dela respondeu, sim, com 8 meses eu comecei a sentir contração, fiquei desesperada, fui para o hospital achando que você ia nascer, mas conseguiu ser controlada e depois nasceu de novo mesmo. Então, assim, ela sentiu medo, a mãe dela sentiu medo que ela nascesse antes, Sim, veio ali um medo no bebê também, e a partir daí, para ela, a recepção dela foi no 8. Então, o foi 8, o com 8 oito faz meses de sentido para mim gestação. também. Então, Com 8 meses, minha para mãe cada mudou um de foi casa, né? isso. Então, minha mãe viveu aquela angústia. Com certeza, por mais que eles mudaram para uma coisa que, puta, que legal, né? Mas imagina, uma mulher grávida com 2 filhos pequenos, mudou de casa, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que a gente vai conseguir pagar? Então, toda essa angústia, né? A mudança. E eu sofro mudanças no ciclo aí de 7, 8, eu tô sempre sofrendo mudanças. E aí, gente, eu vou viver pro resto da vida nesse ciclo? Gente, pode até ser que sim, mas quando você traz para a consciência, você já vai entendendo o que está acontecendo e você já vai, né, lidando com esse ciclo de uma forma diferente. Que os ciclos,
na vida, a gente não consegue evitar ter ciclos, né? A gente até pode encerrar esse ciclo de repetição, trazendo para a consciência, né? E reprogramando trabalhando e ali, reprogramando, diferente. né? Mas os ciclos vão acontecer, independente, não vai ser Sim, 8, mas um ciclo, vai ter outros ciclos que vão vir aí de mudança, né? é. E o mais legal é quando a gente consegue reprogramar, né, Rê? Quando a Aí gente arrasa. realmente tem o ciclo, aquilo sempre acontece, relacionamento abusivo, ou tem às vezes as pessoas que falam, mas eu não sei o que acontece. Eu conheço alguém que com 3 meses de relacionamento acaba. Acaba o relacionamento. Começa a namorar, 3 meses, acabou. E aí a gente vai investigar a história da pessoa, a gente acha Onde está alguma esse coisa. 3 aí, né? Vou trazer mais um exemplo aqui. Eu falo que eu adoro esse tema, gente. Tem uma paciente minha que falou, com 3 meses sempre acaba, o namoro acaba. E a pessoa fala, ah, não, mas é porque eu não tô afim de namorar, e de repente ela tá namorando outra pessoa, ela fala, por quê? Sou eu. Aí o que a gente achou na história dela? A mãe dela descobriu que estava grávida com 3 meses, porém era do namorado. E na época, engravidar de namorado, Era um sem estar problemaço, né? casada, era problemático. E aí ela falou, meu Deus, a mãe dela, né? E agora, se ele não me assumir, se ele assumir, né? Resumindo, os pais se casaram em uma semana, a partir do dia que ela descobriu, às pressas, mas quem manteve o casamento dele foi ela. Por quê? Porque foi ela que fez eles se Eles se casarem. Então, juntarem. se juntarem. Então, ela não conseguia se desvincular desse casamento e ela não conseguia encontrar um relacionamento. Por quê? Porque ela se mantinha o relacionamento Ligada dele. ali. Se ela se afasta dele, O único tempo que ela viveu longe deles, entre aspas, foi 3 meses, né? exato. Quando E completa aí os 3 meses, ela tem que voltar, porque senão lascou. Senão eles vão ficar exato. separados. E aí, Gente, quando ela a trouxe cabecinha é um esse bagulho tempo, louco. meu Deus, não acredito que isso influenciava tanto na minha vida. Por que que eu não descobri isso antes? Eu falei, porque tudo a gente descobre na hora que precisa descobrir É. para transformar e evoluir quando a gente precisa evoluir. Por isso, pessoal, olhem para os seus ciclos, olhem para os períodos que vocês vivem, pensem, reflitam sobre isso, né? E vai entendendo aí nesse processo e tenho certeza absoluta que você vai descobrir umas coisas algumas muito legais, outras um tanto assustadoras, mas que aí você procura alguém para te ajudar a olhar para eles, porque às vezes a gente assusta mesmo e tá tudo certo. E tudo dá para transformar, para ressignificar, para ter um novo olhar e para reprogramar. A partir das nossas reprogramações, nós nos tornamos novas pessoas com novos ciclos. É isso aí, a gente vira o doido da reprogramação. Você já fica lá, reprograma isso, reprograma aquilo, é esse aqui, ó. E aqui a gente encerra mais um podcast. Muito obrigada por cada um de vocês. Obrigada, E pessoal. Obrigada por estarem aqui, por dividirem os ciclos de vocês com a gente. E vamos junto nesse processo. tenham uma linda semana. Beijo! Amém.